A morte é uma professora rigorosa, mas suas lições são inestimáveis. Imagine um mundo onde cada momento é valorizado, onde o peso da incerteza se transforma em motivação. O que você faria se soubesse que o amanhã não é garantido? Essa é a pergunta que os estoicos nos instigam a refletir. Quando encaro a ideia da morte, sinto um frio na espinha, mas também uma chama acesa dentro de mim. Cada dia se torna uma oportunidade, uma chance de viver plenamente, de abraçar o presente. Você já parou para pensar como a consciência da finitude molda suas escolhas? E se, ao invés de temer a morte, você a visse como uma aliada? Esses pensamentos nos conduzem a um estado de autocontrole e clareza. O que realmente importa para você? As distrações do cotidiano perdem a força quando a vida é encarada com seriedade. Cada respiração é um lembrete, cada desafio, uma chance de crescimento. Assim, convido você a mergulhar nessa reflexão. O que você fará hoje, sabendo que a vida é breve? Vamos juntos explorar essa jornada transformadora. Se você está em busca de mais equilíbrio emocional, clareza nas decisões e quer aprender a lidar melhor com a vida, esse conteúdo é para você. Então já deixa o like e se inscreve no canal, porque a cada vídeo, você vai se fortalecer por dentro e enxergar a vida com mais sabedoria. A impermanência da vida. Sabe, às vezes eu me pego refletindo sobre a impermanência da vida. É um conceito tão simples, mas tão profundo. A morte, esse tema que muitas vezes evitamos, está ali, como um lembrete constante de que tudo é passageiro. As experiências que vivemos, as alegrias, as tristezas, as conquistas e até mesmo os desafios, tudo isso um dia se esvai. Fico pensando em como essa transitoriedade dá um sabor especial para os momentos que vivemos. Quando nos damos conta de que o amanhã não é garantido, começamos a valorizar cada segundo, cada risada compartilhada e cada lágrima derramada. Eu me lembro de um dia em particular, quando recebi uma notícia que mudou tudo. Um amigo próximo havia partido. A dor foi imensa, mas, ao mesmo tempo, me fez refletir sobre o quanto a vida é frágil. Olhar para o vazio deixado por ele me fez entender que a impermanência não é algo a ser temido, mas sim algo que deve ser aceito. Afinal, a morte é parte da vida. Essa consciência me levou a valorizar mais as relações que construí ao longo dos anos. Comecei a cultivar uma gratidão pelas pequenas coisas, pelas conversas despreocupadas e pelos abraços apertados. E não é só isso. Essa conexão com a impermanência me fez perceber que não faz sentido guardar mágoas ou ressentimentos. O tempo é precioso e, se a morte é certa, por que não aproveitar cada momento ao máximo? Muitas vezes, nos perdemos em preocupações que, no fundo, são insignificantes. A impermanência traz um senso de urgência que nos incentiva a viver de maneira mais autêntica. É como se cada dia se tornasse uma nova oportunidade de fazer as pazes com o passado e de buscar o que realmente importa. Acho que a reflexão sobre a impermanência da vida também nos ensina a ser mais empáticos. Ao saber que todos nós enfrentamos a mesma realidade, independentemente de quem somos, fica mais fácil se conectar com o próximo. É um lembrete de que não estamos sozinhos nessa jornada. Todos nós estamos sujeitos a esse ciclo. Dessa forma, a morte se torna uma ponte que nos une, em vez de um abismo que nos separa. Por fim, essa reflexão me leva a uma questão fundamental. O que realmente importa para mim? A impermanência nos força a questionar nossas prioridades e a buscar um propósito. Ao enfrentar a realidade da morte, encontramos uma nova maneira de viver, mais leve e mais consciente. E, ao final, é essa busca por significado que torna a vida tão extraordinária, apesar de sua brevidade. A prática da memento mori. A memento mori, essa expressão latina que significa lembre-se de que você vai morrer, é uma prática que me fascina. Às vezes, parece até macabra, mas, ao contrário disso, é profundamente libertadora. Quando me lembro da minha mortalidade, sou imediatamente lembrado do quão precioso é cada instante. É como se eu tivesse um convite para viver com mais intensidade e propósito. Essa prática é um lembrete constante de que não devemos adiar nossos sonhos ou deixar que a vida passe sem que a aproveitemos plenamente. Costumo refletir sobre isso sempre que acordo. Em vez de me perder nas preocupações do dia a dia, eu me pergunto, se hoje fosse meu último dia, o que eu faria? Essa pergunta me ajuda a priorizar o que realmente importa. O café da manhã se torna mais do que uma rotina. É uma ocasião para saborear cada gole e cada mordida. As interações com as pessoas ao meu redor ganham um novo significado, já que cada conversa pode ser a última. Essa prática me ajuda a cultivar um senso de gratidão que, muitas vezes, é esquecido nas correrias do cotidiano.
É interessante notar como o memento mori também me ajuda a lidar com o medo e a ansiedade. Quando encaro a morte de frente, percebo que muitos dos meus medos são pequenos em comparação com a grandiosidade da vida. Essa perspectiva me permite soltar as amarras que me prendem a preocupações fúteis. Afinal, a vida é curta demais para ser gasta com arrependimentos ou medos infundados. A memento mori me ensina que é mais sábio viver com coragem e autenticidade. Além disso, essa prática me faz refletir sobre as minhas ações e escolhas. Se eu sei que a vida é efêmera, isso me incentiva a agir de maneira mais consciente e ética. Não quero deixar um legado de arrependimentos. Portanto, me esforço para ser uma pessoa melhor, para ajudar os outros e para contribuir positivamente para o mundo ao meu redor. A memento mori transforma cada ato cotidiano em uma oportunidade de viver de forma virtuosa. Por fim, a memento mori não é uma forma de desespero, mas sim um convite à reflexão e à ação. Ao manter a consciência da morte presente em minha vida, encontro um equilíbrio entre a gravidade da mortalidade e a leveza de viver plenamente. Essa prática me ensina a dançar com a incerteza da vida, a valorizar o agora e a aproveitar cada momento como se fosse único. E, no fundo, é isso que torna a vida tão bela, a consciência de que somos passageiros nesse mundo e que cada dia é um presente. Aceitação da morte. A aceitação da morte é um tema que sempre me provocou reflexões profundas. No início, sempre tive uma certa aversão à ideia de que a morte é inevitável. Era como se esse pensamento me aprisionasse em um ciclo de medo e negação. No entanto, ao longo do tempo, percebi que aceitar a morte não é um sinal de fraqueza, mas sim uma demonstração de coragem. A partir do momento em que abracei essa realidade, minha vida começou a se transformar em algo mais pleno e significativo. Aceitar a morte me levou a uma nova perspectiva sobre a vida. Em vez de viver como se tivesse todo o tempo do mundo, comecei a valorizar cada dia como uma oportunidade única. Essa mudança de mentalidade me fez reavaliar minhas prioridades e a importância que dou às pequenas coisas. Os momentos simples, como um passeio ao ar livre ou uma conversa sincera com um amigo, passaram a ter um valor imensurável. Afinal, esses são os momentos que, no fim das contas, realmente importam. A aceitação da morte também traz um certo alívio. Quando deixamos de lutar contra a inevitabilidade da morte, libertamo-nos do peso do medo constante. Essa liberdade nos permite viver de maneira mais autêntica e plena. É como se um peso fosse retirado das nossas costas. A vida se torna mais leve quando aceitamos que não temos controle sobre tudo. Essa aceitação me ajudou a relaxar e a encontrar paz interior, mesmo em tempos de incerteza. Além disso, a aceitação da morte me ensinou a valorizar as relações que construí ao longo da vida. Ao perceber que a vida é finita, passei a me importar mais em cultivar conexões significativas. As pessoas ao meu redor, amigos e família, ganharam uma nova importância. O tempo que passo com eles se tornou sagrado. Essa aceitação também me incentiva a me reconciliar com aqueles com quem tive desentendimentos. Afinal, não podemos permitir que a vida passe sem resolver nossas pendências emocionais. Por último, a aceitação da morte me trouxe um novo senso de propósito. Compreender que a vida é efêmera me faz querer deixar um legado positivo. Quero ser lembrado não pela quantidade de bens materiais que acumulei, mas pelas experiências que compartilhei e pelo impacto que causei na vida das pessoas. Essa consciência me impulsiona a agir com generosidade e compaixão, buscando sempre fazer a diferença ao meu redor. Ao aceitar a morte, encontrei o caminho para uma vida mais plena e significativa. Desapego e liberdade. Quando penso no desapego, logo faço a conexão com a morte. A ideia de que tudo que temos é temporário me faz refletir sobre o que realmente valorizo na vida. O desapego é uma prática que, embora desafiadora, traz uma liberdade imensa. Aprendi que quanto mais me apego a coisas materiais ou até mesmo a pessoas, mais prisioneiro me torno das minhas próprias expectativas e medos. O desapego me ensina a apreciar o que tenho sem me sentir atado a isso. A morte, por sua vez, é o maior exemplo de desapego. Nela, somos confrontados com a realidade de que nada é permanente. Essa aceitação me impulsionou a soltar as amarras que me prendiam a objetos ou a situações que, no fundo, não trazem verdadeira felicidade. Quando percebo que a vida é passageira, percebo que o que realmente importa são as experiências e as conexões que construí. O desapego, então, se transforma em uma prática de liberdade. A liberdade de não carregar o peso do que não posso controlar. Desapegar-se também é um aprendizado contínuo. Em diversas situações, percebo que o apego pode se manifestar de formas inesperadas. Às vezes, nos apegamos a ideias ou crenças que já não nos servem mais.
A morte nos lembra que é necessário deixar ir o que não nos impulsiona para frente. Ao abraçar essa ideia, começo a fazer escolhas mais conscientes, buscando aquilo que realmente me traz alegria e propósito. O desapego não significa desinteresse, é, na verdade, uma forma de amar sem amarras. Além disso, o desapego me ajuda a viver com mais leve. Reflexão sobre o legado. Às vezes, eu me pego pensando sobre como serei lembrado depois que tudo isso acabar. A consciência da morte tem esse poder peculiar de nos fazer refletir sobre o legado que deixamos. Não é só uma questão de ser lembrado por grandes feitos ou por um nome gravado em uma lápide, é sobre como nossas ações e escolhas impactam as vidas ao nosso redor. Cada momento que passamos com as pessoas que amamos, cada gesto de bondade ou cada palavra de apoio, tudo isso se entrelaça para formar a tapeçaria da nossa existência. E eu me pergunto, o que realmente desejo que as pessoas levem consigo quando eu partir? Essa reflexão não é um convite ao egoísmo, mas sim uma oportunidade de pensar em como podemos ser agentes de mudança positiva no mundo. O que deixamos para trás diz muito sobre o que valorizamos em vida. Na correria do dia a dia, muitas vezes nos esquecemos de que cada interação pode ser uma chance de moldar a memória que os outros terão de nós. Será que estou sendo gentil o suficiente? Estou fazendo o melhor que posso para aqueles que amo? Essas perguntas se tornam ainda mais relevantes quando lembramos que o tempo é limitado e que a vida é, em última análise, efêmera. Quando enfrento a inevitabilidade da morte, percebo que essa consciência me encoraja a viver de forma mais autêntica. Ao invés de me preocupar excessivamente com o que os outros pensam, busco ser verdadeiro comigo mesmo e com os outros. Afinal, o legado que deixamos não se refere apenas a bens materiais ou conquistas profissionais, mas à forma como tocamos a vida das pessoas que nos cercam. Quero ser lembrado como alguém que fez a diferença, mesmo que de uma maneira pequena, mas significativa. Um legado também pode ser construído através das lições que deixamos. Ao refletir sobre a vida e a morte, percebo que os erros e acertos que vivi podem servir de aprendizado para aqueles que vêm depois de mim. A história de quem fui e o que aprendi pode inspirar outros a seguir em frente, a não desistirem diante das dificuldades. Essa perspectiva me faz sentir que, mesmo na morte, ainda posso continuar a viver nas memórias e nos ensinamentos que deixo para trás. Por fim, a reflexão sobre o legado se transforma em um convite para a ação. Ao ter consciência da transitoriedade da vida, sou chamado a agir de acordo com meus valores, a me esforçar para ser a melhor versão de mim mesmo. Assim, quando o dia chegar em que eu tiver que dizer adeus, espero que as pessoas que amo possam olhar para trás e sorrir, lembrando-se não apenas de quem eu fui, mas de como minha vida pode ter iluminado a delas. A importância do momento presente. A morte, por mais sombria que possa parecer, é um lembrete poderoso da importância do momento presente. É fácil se perder nas preocupações do futuro ou nos arrependimentos do passado, mas a consciência da mortalidade me faz perceber que o agora é tudo o que realmente temos. Cada respiração, cada sorriso, cada conversa, tudo isso é uma oportunidade única que não volta mais. Essa ideia de que o tempo é precioso me leva a viver com mais atenção e propósito, a valorizar cada instante ao invés de deixá-lo passar em branco. Quando me concentro no momento presente, percebo que sou capaz de experimentar a vida de maneira mais profunda. As pequenas coisas, que antes poderiam passar despercebidas, ganham um novo significado. O aroma de um café fresco pela manhã, o calor do sol na pele durante uma caminhada, o riso de um amigo, tudo isso se torna mais vibrante e significativo. Essa valorização do presente me faz sentir mais conectado com a vida, mais disposto a aproveitar cada oportunidade que surge. Além disso, viver intensamente o momento presente é uma forma de combater o estresse e a ansiedade. Ao invés de me perder em pensamentos sobre o que pode acontecer amanhã ou o que já aconteceu, trago minha atenção de volta ao agora. Essa prática não apenas me ajuda a encontrar a paz interior, mas também me permite ser mais receptivo às experiências que a vida tem a oferecer. Quando estou presente, sou capaz de ouvir melhor, de amar melhor e de viver melhor. A importância do momento presente também é uma lição de gratidão. Compreender que a vida é finita me faz valorizar ainda mais as relações que construí ao longo do caminho. Agradeço pelas pessoas que estão ao meu redor e pelas experiências que compartilho com elas. Essa gratidão me impulsiona a ser mais generoso, a dar e receber amor sem reservas, sabendo que cada interação pode ser a última. Por fim, a consciência da mortalidade me encoraja a agir com propósito. Quando olho para o futuro, percebo que cada decisão que tomo hoje molda o que serei amanhã. Essa percepção me motiva a viver com intensidade e a não deixar para amanhã o que posso fazer hoje. Afinal,
A vida é um presente precioso, e cabe a mim decidir como aproveitá-la ao máximo. A morte e a resiliência emocional. Enfrentar a morte é, sem dúvida, um dos maiores desafios que podemos encontrar, mas também é uma oportunidade para desenvolver uma resiliência emocional mais forte. Ao refletir sobre a inevitabilidade da morte, percebo que minha capacidade de lidar com a dor e a perda pode ser aprimorada. A morte nos ensina que a vida é feita de altos e baixos, e que cada um de nós, em algum momento, enfrentará a dor da perda. Essa realidade pode ser assustadora, mas, ao mesmo tempo, é uma chance de crescer e nos tornarmos mais fortes. Quando encaro a morte de frente, começo a entender que a dor é parte da experiência humana. Não podemos evitar a tristeza, mas podemos escolher como respondemos a ela. Essa escolha é o que realmente define nossa resiliência emocional. Ao invés de me deixar abater por pensamentos negativos, busco encontrar significado na dor. A perda pode ser devastadora, mas também pode me ensinar sobre amor, compaixão e empatia. Cada luto é uma oportunidade de refletir sobre a vida, sobre o que realmente importa. A consciência da morte também me ajuda a valorizar as pequenas vitórias do dia a dia. Em vez de me concentrar apenas nas grandes conquistas, aprendi a celebrar os momentos de alegria e superação. Cada pequeno passo que dou em direção à cura ou à felicidade é uma prova de que sou capaz de enfrentar desafios. Essa mentalidade me torna mais forte e mais preparado para lidar com as adversidades que a vida apresenta. Além disso, a resiliência emocional que desenvolvo ao confrontar a morte me permite construir relacionamentos mais profundos e significativos. Ao saber que a vida é curta, valorizo cada momento com aqueles que amo. Essa valorização das relações me leva a ser mais presente e a demonstrar amor e carinho de forma mais evidente. A certeza da mortalidade me ajuda a entender que não devemos deixar palavras e sentimentos não expressos. É preciso aproveitar cada oportunidade para nos conectarmos com os outros. Por fim, a reflexão sobre a morte me ensina que a vida é uma jornada repleta de lições. Cada desafio que enfrento, cada dor que experimento, contribui para o meu crescimento pessoal. Ao aceitar a morte como parte da vida, aprendo a abraçar a incerteza e a fragilidade da existência. Essa aceitação me fortalece e me capacita a viver com coragem, sabendo que, independentemente do que aconteça, sou capaz de enfrentar qualquer tempestade que surja em meu caminho. A amizade e a mortalidade. A consciência da morte tem um efeito profundo nas relações que construímos ao longo da vida. Quando pensamos sobre a mortalidade, somos lembrados de que o tempo com os nossos amigos e entes queridos é limitado. Essa percepção pode nos levar a valorizar ainda mais as amizades que cultivamos. A amizade, após tudo, é um dos maiores presentes que a vida nos oferece, e ser consciente do tempo que temos juntos nos encoraja a fazer daquelas experiências algo realmente especial. A morte, de certa forma, atua como um catalisador para a profundidade das conexões que estabelecemos. Quando conversamos sobre a vida e a morte com amigos, criamos um espaço seguro para compartilhar vulnerabilidades e medos. Essas conversas podem ser desafiadoras, mas também fortalecem os laços que temos. Ao falar sobre nossas experiências e sentimentos, nos tornamos mais próximos e mais compreensivos uns com os outros. Essa profundidade nas relações é um dos legados mais valiosos que podemos construir enquanto estamos aqui. A amizade se torna ainda mais significativa quando reconhecemos que cada momento conta. Em vez de esperar para dizer eu te amo ou sinto sua falta, aprendemos a expressar esses sentimentos agora. O conhecimento de que a vida pode mudar a qualquer momento nos incentiva a ser mais abertos e generosos com nossas emoções. Isso não significa que devemos viver em um estado constante de tristeza, mas sim que devemos apreciar as alegrias simples que a amizade nos proporciona. Por outro lado, a consciência da mortalidade também nos ajuda a lidar com as perdas que, inevitavelmente, ocorrerão. Quando um amigo parte, a dor pode ser avassaladora, mas também nos ensina sobre a fragilidade da vida. Através da dor, aprendemos a valorizar ainda mais as memórias que temos e as lições que aprendemos com aqueles que já não estão conosco. Essa reflexão pode ser uma forma de honrar suas vidas e legados, mantendo viva a memória deles em nossos corações. Por fim, a amizade, quando vista sob a luz da mortalidade, se transforma em uma oportunidade de crescimento mútuo. Juntos. A meditação sobre a morte. Às vezes, me pego pensando na morte, não como um evento sombrio, mas como uma parte natural da vida. A meditação sobre a morte, especialmente no contexto estoico, é uma prática que me ajuda a me conectar com a essência da existência. Sêneca, por exemplo, sugeria que devemos nos lembrar da morte diariamente, como uma forma de nos prepararmos para ela.
Não se trata de um convite à melancolia, mas sim de um chamado à reflexão. Quando medito sobre a finitude, percebo que cada momento se torna mais significativo. A ideia é que, ao reconhecer nossa mortalidade, possamos viver de maneira mais autêntica. Meditar sobre a morte me força a confrontar a realidade. O que realmente importa na vida? Quais são as coisas pelas quais estou disposto a lutar? Essa prática me leva a um autoconhecimento profundo. Às vezes, fico surpreso com o que descubro sobre mim mesmo. A consciência da morte me faz questionar minhas prioridades e redefinir o que é realmente valioso. O que quero deixar como legado? Como quero ser lembrado? Essas questões surgem com mais frequência quando dedico um tempo para meditar sobre a morte e sua inevitabilidade. A meditação estoica não é apenas sobre a morte em si, mas sobre como essa consciência pode moldar minha vida. Quando me sento em silêncio e reflito sobre a transitoriedade, sinto que estou me libertando de ansiedades desnecessárias. É como se um peso fosse retirado dos meus ombros. A vida é curta, e cada dia é uma oportunidade para fazer algo significativo. Através dessa prática, aprendi a valorizar os pequenos momentos e a não deixar que o medo do amanhã me impeça de aproveitar o hoje. Além disso, a meditação sobre a morte me ajuda a cultivar a gratidão. Quando reconheço que a vida é efêmera, sinto um impulso para agradecer por cada experiência, boa ou má. Cada interação se torna uma oportunidade de conexão, cada desafio uma chance de crescimento. Essa perspectiva me torna mais presente e consciente, não apenas de minha própria jornada, mas também da jornada dos outros. Em momentos de meditação, sou lembrado da fragilidade da vida, com isso, aprendo a apreciar cada laço que construo. Por fim, essa prática de meditação não é algo que faço uma vez e esqueço. É um exercício diário, uma prática que se integra à minha rotina. Às vezes, me pego meditando sobre a morte enquanto caminho no parque ou enquanto me preparo para dormir. Essas reflexões se tornam um guia em minha vida, ajudando-me a navegar pelas incertezas. A morte é uma companheira constante, e ao aceitá-la e contemplá-la, posso viver mais plenamente. A morte e o medo. O medo da morte é uma emoção universal. Todos nós temos esse temor, e é natural. No entanto, o estoicismo nos ensina a lidar com esse medo de maneira diferente. Em vez de permitir que ele nos paralise, podemos usá-lo como uma ferramenta para nos fortalecer. Ao estudar as obras de filósofos estoicos, percebo que a morte não é algo a ser temido, mas algo a ser entendido e aceito. Sêneca, em suas cartas, aborda essa questão com uma sinceridade que ressoa profundamente em mim. Ele argumenta que o medo da morte muitas vezes nos impede de viver plenamente. Refletindo sobre esse medo, percebo que ele é, em grande parte, alimentado pela incerteza. Não sabemos o que acontece após a morte, e isso nos assusta. O estoicismo nos ensina a aceitar essa incerteza. Em vez de nos preocuparmos com o que não podemos controlar, devemos concentrar nossa energia no que está ao nosso alcance. Essa mudança de perspectiva é libertadora. Ao reconhecer que a morte é inevitável, posso dedicar meu tempo e esforços a viver de forma significativa. Uma das lições mais valiosas que aprendi é que o medo da morte pode ser um catalisador para a ação. Quando confrontamos a possibilidade da nossa própria finitude, somos impulsionados a agir. Isso se aplica a todas as áreas da vida: relacionamentos, carreira, sonhos e objetivos. Percebo que, ao invés de me deixar levar pelo medo, posso usá-lo como motivação para realizar o que realmente importa. Ao encarar a mortalidade de frente, descubro uma força interior que não sabia que possuía. Além disso, o estoicismo me ensina a ver a morte como uma forma de igualar os seres humanos. Independentemente do status, riqueza ou conquistas, todos nós enfrentamos a mesma realidade. Essa visão me ajuda a relacionar-me melhor com os outros, a cultivar a empatia e a compreensão. Quando percebo que todos estamos sujeitos à mesma condição, o medo que sinto não é mais um peso, mas uma conexão que partilho com a humanidade. Finalmente, ao aprender a lidar com o medo da morte através do estoicismo, percebo que a vida se torna mais rica. Em vez de me deixar paralisar por essa emoção, posso transformá-la em uma fonte de coragem e clareza. A morte não é o fim, mas uma parte integral da experiência humana. Aceitar isso me permite viver com mais autenticidade, buscando não apenas a sobrevivência, mas uma vida plena e significativa. A morte na filosofia estoica. A filosofia estoica, com suas profundas reflexões sobre a vida e a morte, sempre me fascinou. Ao ler Sêneca e Epicteto, percebo que eles abordam a morte não como um tema sombrio, mas como uma oportunidade para reflexão e crescimento. Sêneca, em suas cartas,
frequentemente menciona a morte como um elemento central da vida. Ele nos convida a pensar sobre nossa mortalidade e a usá-la como um guia para viver de forma mais plena. Essa abordagem me faz entender que pensar na morte não é algo a ser evitado, mas sim um caminho para a sabedoria. Epicteto, por sua vez, enfatiza a importância da aceitação da morte como uma parte inevitável da vida. Ele nos lembra que a morte é uma condição compartilhada por todos e que, ao aceitá-la, podemos encontrar paz interior. Essa visão me ajuda a lidar com os desafios diários. Quando me sinto sobrecarregado ou ansioso, recordar as palavras de Epicteto me traz um senso de perspectiva. Afinal, se a morte é inevitável, o que realmente importa? Essa reflexão me leva a valorizar mais o presente e a não me perder em preocupações insignificantes. Além das reflexões sobre a morte, os estoicos também nos oferecem ferramentas práticas para lidar com essa realidade. A meditação sobre a mortalidade, como discutido anteriormente, é uma dessas ferramentas. Ao incorporar essa prática em minha vida, aprendi a ver a morte como um aliado, não um inimigo. Através da meditação, posso confrontar meus medos e inseguranças, encontrando força e clareza. As lições estoicas sobre a morte me ensinam que a verdadeira liberdade reside na aceitação, e isso transforma minha maneira de viver. Outro aspecto interessante da filosofia estoica é a ênfase na virtude. Para Sêneca e Epicteto, a consciência da morte deve nos motivar a agir com virtude e integridade. Essa conexão entre a morte e a prática das virtudes é fundamental em minha jornada pessoal. Quando me lembro de que minha vida é finita, sinto a necessidade de agir com mais compaixão, honestidade e justiça. Essa perspectiva muda a forma como interajo com os outros e como busco construir relacionamentos significativos. Por fim, a morte, na filosofia estoica, é um convite à reflexão sobre o sentido da vida. Ao estudar as obras desses pensadores, percebo que a morte não é apenas um fim, mas um componente essencial da experiência humana. Essa visão me ajuda a encontrar um propósito mais profundo em minhas ações e decisões diárias. Através da lente estoica, aprendi que a vida é um presente precioso, e a consciência da morte me motiva a aproveitá-la ao máximo. A morte e a espiritualidade. Quando penso sobre a morte, não posso deixar de considerar suas implicações espirituais. Para muitos, a morte é um portal para o desconhecido, uma transição que levanta questões existenciais profundas. O estoicismo, embora se concentre mais na razão e na aceitação, também oferece uma visão interessante sobre a espiritualidade e a morte. Para os estoicos, a morte é uma parte natural da ordem cósmica, portanto, deve ser aceita com serenidade. Essa perspectiva me leva a contemplar o lugar da espiritualidade em minha própria vida e como a morte pode moldar essa compreensão. A visão estoica da morte me ajuda a enxergar além do medo e da incerteza. Em vez de ver a morte como um fim absoluto, posso considerá-la como uma continuidade. A ideia de que somos parte de algo maior, de uma ordem cósmica, traz um sentido de pertencimento e conexão. Isso me faz refletir sobre meu papel no universo e como minhas ações impactam o todo. A espiritualidade, nesse contexto, torna-se uma busca por um propósito maior, uma maneira de entender minha existência em relação à morte. Além disso, a aceitação da morte como uma parte da vida pode me levar a práticas espirituais mais profundas. Ao meditar sobre a morte, posso explorar questões sobre a vida após a morte, o significado da existência e a conexão com o divino. Essa reflexão não precisa ser dogmática, mas uma busca pessoal por entendimento e significado. A espiritualidade, em última análise, é uma jornada interna, e a morte é um dos guias. E agora, meu amigo, que tal refletirmos juntos sobre tudo isso? A morte, essa realidade inevitável, nos ensina a valorizar cada momento. Você já parou para pensar em como seria sua vida se você olhasse para ela com essa perspectiva? Imagine quantas oportunidades de mudança e crescimento você pode estar deixando passar, simplesmente por não considerar a finitude do tempo. O estoicismo nos convida a abraçar essa verdade. Ao invés de temê-la, use-a como um combustível para viver plenamente. Que tal se, a partir de hoje, você fizesse uma lista das coisas que realmente importam para você? Quais são seus sonhos? Suas paixões? O que você ainda não fez e gostaria de fazer? E lembre-se, cada dia é uma nova chance de agir, de se conectar com o que realmente importa. Vamos juntos cultivar essa mentalidade estoica? Como você pode usar a consciência da morte para transformar sua vida hoje? Deixe suas respostas nos comentários, compartilhe suas reflexões. Estou curioso para saber como você vai aplicar esse ensinamento na sua jornada. E lembre-se,
A vida é breve, então viva com propósito e intensidade. Vamos juntos nessa caminhada?